Amém, Jesus. Queridos, Deus ele tem uma palavra nessa noite ao teu coração, e eu tenho certeza que você não sairá da mesma forma que você entrou aqui, amém? Porque aonde Jesus está, maravilhas acontecem. Então você fica preparado aí, porque tem bênção de Deus para a tua vida hoje. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia comigo no livro de Marcos. Marcos 5, 25 ao 34. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo de número 25. Todos acharam, amém? Nos acompanhem. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, diga comigo, quando ouviu falar de Jesus, preste atenção nisso, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Diga, se eu tocar em teu manto, ficarei curado. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus, percebendo que dele havia saído poder, ou virtude, em algumas versões, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor, ou te apertando, também em algumas versões, e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor, para ver quem a tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-lhe, prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, e vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram era até 34 mesmo, amém. O que o Senhor quer falar nessa palavra para mim e para você? Talvez você vai falar, pastor Alex, já ouvi falar tanto da mulher do fluxo de sangue, várias pregações a respeito, mas Deus me deu algo, querido, nessa mensagem, na qual essa madrugada Ele confirmou meu coração, e me despertou em alguns aspectos, algumas chaves aqui, que eu quero que você nessa noite entenda. Essa passagem da mulher do fluxo de sangue, a Bíblia não relata seu nome, a Bíblia não relata a sua idade, só sabemos que era uma mulher com um fluxo de sangue há 12 anos, não eram 12 dias, não eram 12 semanas, muito menos 12 meses, eram 12 anos que aquela mulher vinha sofrendo, chorando, angustiada, sentindo dor e excluída. Excluída por quê? Porque naquela época, a mulher por si só, ela já era meio que excluída. Ela não tinha voz, podemos se dizer assim. Mas quando chegava a esse ponto, era considerada uma mulher imunda. Ela tinha que ser afastada da sociedade. Agora pensa comigo. Se aquela mulher tinha uma família, a Bíblia não relata isso, mas eu quero conjecturar para você aqui nessa noite que aquela mulher, ela
poderia ter marido, poderia ter filhos, poderia ter uma boa casa, e vivia bem, tudo tranquilo, tudo na paz, mas de repente lhe veio uma enfermidade, e agora ela passa a sofrer dessa enfermidade por muitos e muitos anos, mais precisamente por 12 anos. E esse sofrimento ainda faz com que essa mulher perca tudo, perca a família, perca a casa, e seja excluída da sociedade. Vá para um lugar onde ficavam os impuros, imundos, os leprosos, as pessoas que eram consideradas um zero à esquerda. E vendo tudo isso, me chama muita atenção o que essa mulher faz. Me chama muita atenção porque, querido, eu e você, como foi falado aqui, temos que dar muita graça ao Senhor. Temos que agradecer ao Senhor todos os dias por estarmos na presença dEle, por não sermos excluídos, por estarmos com saúde, ou se alguém aqui que está em nosso meio, que esteja com alguma enfermidade, Jesus é poderoso para curar, amém? Jesus é poderoso, porque foi dado até um testemunho aqui às 17 horas, de uma irmã que estava sentada aqui, que também estava doente, desenganada, e o Senhor a curou, e ela estava aqui no culto das 17 horas, então Deus ainda é o mesmo, sim ou não? Deus não muda, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se Deus curou aquela irmã, a nossa irmã desse ministério de Gileade, se Deus curou muitos no passado, Ele continua curando hoje, Ele continua operando hoje, Ele continua fazendo hoje. Só que tem uma coisa que eu e você precisamos entender, querido. Por isso que Deus me deu o tema dessa mensagem, restituindo o que se perdeu, porque eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui perdemos alguma coisa em 2021, todos nós que estamos aqui, querido, perdemos alguém, todos nós que estamos aqui perdemos algo, mas isso não impede você de estar na casa do Senhor, e muito menos de adorar ao Senhor, porque Ele pode restituir. O ano não acabou, foi falado aqui, ainda faltam alguns dias para findar 2021, mas se até aqui, querido, as coisas para você não têm sido fácil, eu tenho uma palavra rema ao teu coração, eu tenho uma palavra para o teu coração, para que você saia daqui com 3 chaves na tua mão. Mas que chave é essa, irmão? Não é chave de carro não, querido, não é chave de casa não sou profeta de entregar chave não, mas Deus tem uma chave de vitória para a tua vida, porque Deus é aquele que abre porta e ninguém fecha. A porta que Deus quer abrir na tua vida, querido, o inimigo não pode impedir, e aquele que quer fechar, ninguém abre, porque tem porta que Deus fecha também. Você está entendendo? Porque Ele quer te dar livramento, sabe disso? Que quando uma porta se fecha, muitas das vezes, é livramento de Deus para a tua vida. Então não questiona Deus, somente adore. Então a Bíblia vai dizer, querido, que a mulher do fluxo de sangue, a mulher sem nome, a mulher desconhecida, ela agora, há mais de 2000 anos depois, ela é conhecida mundialmente. Sabe por quê? Porque eu costumo falar muito isso, aquilo que não te mata, te fortalece. E as tuas lutas, as tuas provações, não é para te envergonhar. Deus não quer a vergonha de ninguém, muito pelo contrário, a Bíblia diz que Ele tem prazer em abençoar. Deus não tem prazer no sofrimento, Deus tem prazer em abençoar. Então, se Ele tem prazer em abençoar, querido, toma posse, porque tem bênção para a tua vida hoje. Toma posse, porque tem algo especial da parte de Deus para a tua vida.
Então, 3 chaves que o Senhor falou ao meu coração nessa mensagem, para que a sua restituição seja completa. A primeira chave se chama perseverança. Diga comigo, perseverança. A segunda chave, fé. Diga comigo. E a terceira chave, atitude. Diga comigo, atitude. Perseverança, fé e atitude. Foi o que levou aquela mulher a ser restituída de tudo que ela perdeu. E eu começo com a chave da perseverança, porque o versículo 27 vai dizer que ela, ouvindo falar, veio por trás dele, entre uma multidão, para tocá-lo. Só que se você pegar essa história da mulher do fluxo de sangue, ela tem uma outra história dentro dela. Ela tem a cura da filha de Jairo. Quem era Jairo? Jairo era um dos principais da sinagoga. E a Bíblia diz aqui a partir do versículo 21 que Jesus estava no barco, como de costume, pregando para a multidão. E dali em diante chega um homem por nome de Jairo e se prostra diante de Deus. E na mesma hora, ele relata para Deus o seu problema. Na mesma hora ele diz: a minha filha está à morte. Algumas versões dizem está morrendo, está morta. Jairo não pensou 2 vezes em pedir socorro, querido. Eu e você não podemos pensar 2 vezes em pedir socorro. Quando as coisas apertarem, clama mesmo, pede. Jeremias 33:3 diz o quê? Clame a mim e responder-te-ei. Clame. Só que aquela mulher, uma coisa que me chama a atenção, ela não poderia clamar. O cego Bartimeu gritou bem alto para chamar a atenção do mestre: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas aquela mulher não podia gritar, querido. Vocês se lembram que ela é uma mulher excluída? Eu falei aqui. Como que uma pessoa excluída, como que aquela mulher poderia gritar no meio daquela multidão? Ela seria escorraçada dali. Ela seria tirada dali. Só que ela perseverou. A Bíblia diz que ela ouvindo falar de Jesus. Talvez eu possa aqui também conjecturar que ela teve um momento que ela escutou Jairo falando com Jesus. Ela estava ali meio que escondida, talvez de cabeça baixa, para que ninguém percebesse. Naquela época os homens tinham um cabelo muito grande, né? Então dava para diferenciar, você não sabia. Se você não levantasse muito o seu rosto, não sabia se era mulher, se era homem. Talvez ela pode ter feito isso, né, pastor? Estou conjecturando aqui. Ficou de cabeça baixa o tempo todo. E ali vai mais um homem na multidão, vai mais uma pessoa na multidão. Não, era a mulher do fluxo de sangue, ouvindo falar, ouvindo Pedro falar, ouvindo Pedro pedir por socorro, ouvindo Pedro pedir pela sua filha. Então ela entende que se ela perseverasse, ela poderia alcançar a vitória, a restituição. Então o que ela faz? Ela, ouvindo falar, entra pelo meio da multidão. Olha que ousadia, querido. Olha que perseverança dessa mulher que tinha tudo para desistir. Sim ou não? Ela tinha tudo para desistir, querido. Um sofrimento desse, uma multidão espremendo, como que ela poderia chegar se ela fosse descoberta? Mas ela não vai desistir.
Lucas capítulo 18, versículo 1 ao 8, conta a parábola do juiz iníquo. Um juiz que não temia a Deus, um homem ruim. E a Bíblia vai dizer que essa parábola é conhecida como a parábola da viúva insistente, da viúva perseverante, que até o fim perseverou para que aquele juiz julgasse a sua causa. De tanto ela insistir, de tanto ela perseverar, olha o que a palavra de Deus vai dizer, querido. Lucas 18. Então Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca o quê? Tem alguém desanimado aqui, querido? Não é de Deus. 2, ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens, com as pessoas. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou. Ei, por algum tempo, querido, mas continue insistindo. Continue insistindo, sabe por quê? A Bíblia vai dizer que melhor é o fim das coisas do que o início dela. Se você insistir, aleluia, você vai receber. Se você perseverar, a bênção pode chegar. Se você não desistir, aleluia, o Senhor vai ter prazer em te abençoar, porque Ele diz que Ele não tem prazer naquele que retrocede. Então por isso que você precisa avançar. Para de andar para trás, para de baixar sua cabeça, levanta a sua cabeça, porque é do alto que vem o teu socorro vem do Senhor, querido. Então se você persevera, se você insiste, uma hora você consegue. O jogador de futebol, Deus me deu isso aqui agora para falar, Cafu, todos aqui devem conhecer, a maioria, os homens pelo menos. Ele passou por mais de 20 peneiras. Sabe o que é peneira? Peneira é o garoto que quer começar a jogar futebol, quer ser um profissional e ele tem que treinar. Ele tem que passar pela peneira para ser escolhido num clube grande. E aí ele foi no São Paulo, foi no Palmeiras, foi no Corinthians, foi em Portuguesa. Todos os times de São Paulo que ele podia treinar, ele foi. E sabe o que ele recebeu? Você não tem vaga aqui. E ele insistiu. Você não tem vaga aqui, não é isso? E ele insistiu. Até um dia que ele conseguiu jogar em um time de futebol. Cafu hoje não é nada mais, nada menos do que um dos maiores laterais do mundo. Campeão com a seleção brasileira, campeão com o São Paulo, campeão com o Milan, campeão mundial de clube, campeão de tudo que disputou. Mas se ele tivesse escutado o não lá atrás, se ele não insistisse, ele seria somente um Cafu, e não o Cafu. Ei, você não é o que as pessoas dizem que você é o que Deus tem para a tua vida. Você não entendeu? Você é aquilo que Deus tem para a tua vida. Ainda que os nãos venham na tua porta, ainda que as pessoas acham que você não vai romper, Deus já tem uma bênção preparada para você. Mas foi necessário perseverar. Foi necessário aquela mulher insistir. Hebreus capítulo 10, projeta para nós, versículo 35 em diante, vai falar de não lançar fora a sua confiança. Hebreus 10, 35, por isso não abram mão, não lancem fora a sua confiança, ela será o quê? Recompensada ricamente.
Não vale a pena confiar? Os que confiam no Senhor não se abalam, permanecem para sempre. Se você está abalado é porque você não tem confiado. Se você está tremendo com esse problema, se você só vive chorando, se você vive lamentando, é porque você não está confiando. É necessário confiar. Versículo 36, olha aí. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, a vontade é minha ou sua ou de Deus? É de Deus, querido. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quando fizer a vontade de Deus, recebe o que ele prometeu. Ele tem promessa para mim e para você, sim ou não? Existe promessa na minha e na tua vida, sim ou não? Sim. E todas elas podem se cumprir. Jó 42:2 diz isso. Nenhuma das promessas deixaram de se cumprir. Na minha e na tua vida também vai ser assim, querido. Mas você precisa perseverar, você precisa insistir, você precisa confiar. Olha o versículo 37 para fechar de Hebreus. Hebreus 10:37. Pois em breve, vai demorar não, querido. Acho que você não entendeu, não vai demorar. Em breve, muito em breve, aquele que vem, ou aquele que há de vir, virá e não tardará. Quer vitória maior, querido? Quer vitória maior? Nós precisamos insistir. Nós desistimos muito fácil. Nós paramos muito fácil. Primeiro vento, a primeira luta que vem, a gente quer, culpar Deus, culpar ministério, culpar a liderança. Ei, a chave está aí. A chave está na tua mão. É você tomar posse. É você persistir, é você perseverar. Ah, mas meu marido é isso, minha esposa é isso, meu filho é isso. Ei, persevera por ele. Persevera por ele. Olha o que Romanos capítulo 5, 3 e 4 vai dizer sobre a tribulação. O que a tribulação tem que produzir em mim e em você? Não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Você dá glória quando leva uma topada? Eu dou, irmão. Ô glória! Dá glória, irmão. Está doendo, dá glória. Está passando luta, dá glória. Porque a tribulação, ela vai fazer em você o quê? Produzir perseverança. Tribulação tem que produzir perseverança, pastor. Tribulação não pode produzir desânimo no crente. Está errado. Camarada sai de um culto abençoado. Quarta, domingo, cada palavra do bispo, da bispa, de pessoas que sobem nesse altar, culto dos homens, sexta-feira, primeira sexta-feira do ano, do mês, os homens saem daqui ativados, culto de mulheres, congresso, isso aqui enche, aí alguém lança uma palavra sobre a sua vida, te atribula, e aí você que estava, igual pneu de carro furado, murcha. E alguém anda com pneu furado? Alguém consegue andar com pneu de bicicleta, de moto, de carro furado? Não anda, querido. Você não vai andar, você só vai andar quando você estiver cheio da presença, cheio da glória. Você só vai andar, querido, em direção à tua vitória, à tua restituição, quando você perseverar, quando você estiver cheio dessa perseverança. E olha lá o versículo 4. A perseverança vai trazer o quê? Um caráter aprovado. O caráter aprovado vai te trazer esperança. Alguém vive sem esperança? Duvido quem viva sem esperança. Mas sabe aonde que foi produzido isso? Na perseverança. Na perseverança. Quando você persevera, te produz esperança. Lamentações 3:21, não diz isso? Quero trazer à memória
aquilo que me dá desânimo? Você está trazendo o que à sua memória, crente? Você está trazendo o que à tua memória? Aquilo que te dá esperança? É isso que eu e você precisamos todos os dias. Ainda que chegue em casa e veja que nada mudou, que a situação é a mesma. Daniel também estava assim, querido, orando, 21 dias e nada acontecia. Se ele parasse antes desse tempo, ele não recebia a bênção. Mas a Bíblia diz que o Senhor ouviu a oração de Daniel desde o primeiro dia. Ele ouve a minha e a tua oração. Ei, Ele ouve a minha e a tua oração, aleluia. Ele ouve a minha e a tua oração, e tem anjo já, aleluia, à disposição do Senhor para te abençoar. Calabaçurianda. Só que eu e você precisamos insistir. Desistimos muito fácil. A multidão apertava, a multidão era uma barreira para aquela mulher. Se ela olhasse para a multidão, ela voltava, querido. Se na memória dela, ela começasse a pensar assim, é tanta gente. Aí quando ela se aproximou, ela ouve Jairo pedir, alguém chegou na minha frente. O paralítico de Betesda não era assim? Chegava alguém na frente dele, ele ficava para depois. Chegava, ficava para depois. 32 anos, ficava para depois. Você está ficando para depois por quê? Você está ficando para depois por quê? Persevera. Chega de viver essa vidinha mais ou menos. Chega de viver dessa forma. Deus tem coisas maravilhosas para mim e para você. Eu tenho vivido isso a cada dia. Eu tenho agradecido, Senhor, muito obrigado. Não era nem para eu estar aqui, Senhor. O Senhor tem feito maravilhas. O Senhor tem honrado, tem nos abençoado. Mas tem que insistir, querido. Tem que estar ali, porque muitas das vezes Ele não vai te tirar do problema, mas Ele vai estar com você no problema. Muitas das vezes Ele não vai te tirar do leito, mas Ele vai passar com você ali, porque quando Daniel estava na fornalha, ele era o quarto homem da fornalha. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, ele era o quarto homem da fornalha. E aí? Deus permitiu? Permitiu. Permitiu que a fornalha fosse aquecida até 7 vezes mais. Deus pode permitir a tua luta aumentar, querido, mas isso não quer dizer que Ele não quer te abençoar, ou que Ele não tem feito nada por você. Pelo contrário, continue perseverando, continue insistindo, para que as coisas mudem a teu favor. Aquela mulher fez isso, tocou, talvez, como eu falei, toda encolhida para que ninguém percebesse, e na mesma hora, soltou. Suficiente, querido. Apenas um toque pode mudar a sua história. Apenas um toque. A segunda chave é a fé. Ela perseverou, mas ela precisava de ter fé. Porque muitos perseveram, muitos entram na casa do Senhor, muitos adentram por essa porta completamente destruído, mas com o passar do tempo, nada acontece, a pessoa... Me falaram de um Deus que faz, me falaram de um Deus que opera, me falaram que aquela igreja Gileade ali Ei, querido, mas tem que ter fé.
todos que Jesus chegou para curar, Jesus disse: a sua fé te curou, a tua fé te salvou. Não adianta insistir, estar aqui todos os cultos e quando sai daquela porta para fora, não tem fé. Não tem fé para crer que Deus que cura uma dor de dente, cura o câncer. Não tem fé para acreditar que um Deus, que quando a gente fala de pandemia, de empresas se fechando, Ele abre uma porta ainda melhor para você. Não tem fé o suficiente, querido, para ver Deus salvar os seus. Isso aí não tem mais jeito não. Não tem jeito para você, não tem jeito para mim. Mas o meu Deus, o teu Deus é o Deus do impossível. Deus do impossível. Então eu preciso dessa segunda chave. Eu preciso de fé. Ao declarar as palavras do versículo 28, projeta para nós, o que ela diz? Se tão somente tocar nas suas vestes, talvez eu seja curado. Foi assim que ela falou? O que ela falou, igreja? Você tem fé nessa noite para declarar a tua vitória? Porque a tua vitória não vai vir do pastor Alex, não. A tua vitória vai vir através da tua fé. A tua restituição, ela vai chegar através de um ato de fé no teu coração. Ei, se tão somente eu tocar, ela já colocou isso no coração dela, se tão somente ela declarou que ela seria curada. É desse jeito que Deus faz. Hebreus 10:38 vai dizer: o justo viverá pela fé. O justo vive pela fé, querido. Nós vivemos por fé. Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a convicção das coisas que se esperam. Eu não estou vendo nada, mas se eu tiver fé e convicção, as coisas acontecem. Eu não preciso nem ver, porque quando você olha de olho fechado ou de olho aberto? Olho fechado. Então você não precisa ver, você precisa crer. Eu não preciso ver, querido. Já está acontecendo no mundo espiritual. Já está acontecendo aquilo que você está pedindo. A Bíblia diz que Ele faz além do que eu e você pedimos, pensamos ou imaginamos. Além. Sabe o que é além, querido? Você está pedindo A, Deus vai dar A, B, C, D, aleluia. Você está pedindo 1, Deus pode dar 2, 3, 4. Além daquilo que você pede, daquilo que você precisa. Mas é através da fé, através da minha e da sua fé. Tem um louvor que diz: eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal, que a tua chuva vai descer. Ei, o moço de Eliseu não via nada, querido. Apenas uma pequena nuvenzinha do tamanho da mão do homem. Aí o profeta disse: esse é o meu sinal. Ei, quando o tempo fecha aí no mundo, a gente fala o quê? Meu Deus, vai cair um toró, vai cair um temporal. E já fica preocupado, não é isso? Mas quando você vê uma nuvenzinha, é um sinal de Deus para mim e para você. Toda terra seca, toda terra árida, Ele quer inundar nessa noite. Tem chuva seródia de Deus para você. Tem chuva sendo derramada sobre a tua vida. Tem chuva sendo derramada sobre o teu ministério. Tem chuva sendo derramada sobre a tua família.
Ore calabash, relava. Só um sinal, querido. Como que vai chover se nem nuvem tem? Mas aquela nuvem ali é um sinal do que eu vou fazer na tua vida. Mas é através da fé. Então a primeira chave, perseverança. Segunda chave, fé. E a terceira chave daquela mulher foi a atitude. A atitude mudou a história, querido. Porque eu creio que quem sangra tem pressa. Não é isso? Alguém aqui já cortou o pé quando era pequeno? A maioria, as de antigamente, né? As crianças de hoje não brincam em campinho de barro, não joga bola com caco de vidro no mato, nada disso. Mas aqui, ó, pode olhar que a maioria dos homens aqui deve ter aquela marcazinha de ponto perto do calcanhar. Aquilo sangrava muito. A gente chegava em casa, parecia que ia perder todo o sangue do corpo. Não era assim? Então tinha pressa, tinha urgência. Aí nosso pai botava naquela bicicletinha. Era bicicleta, irmão, não tinha carro não. Botava na bicicleta e vamos levar. Sandu, quem lembra do Sandu aqui? Vamos levar no Sandu. Não era HPM não, irmão. Unimed. Quando não fazia, sabe o quê? Amarrava, bem amarrado, botava, qual o nome daquilo? Metiolate. Pensa num remédio para matar a gente. A gente não sabia se era melhor ir pro hospital, levar ponto, né, que tem agulha. O homem tem medo de agulha, todo homem tem. As mulheradas não tem não, que faz plástica toda hora. Então as mulheres aí que entram na agulha toda hora, irmão. Mas o homem tem medo de agulha. Aí eu não sabia se era melhor levar agulhada, para levar ponto, ou se era melhor deixar a mãe lavar em casa e botar metiolate. E ainda dar umas palmadas, né, que ainda tinha umas palmadas. Não tinha como. O que você foi fazer no mato? Fui buscar a bola, irmão. A bola é sua? Toma. Você não tem que pegar a bola para ninguém. Era assim, irmão. Mas sabe o que acontece? Quem sangra tem pressa, irmão. Você não pode ficar perdendo sangue. Você não pode continuar perdendo sangue. Você vai ficar um crente anêmico, você vai ficar pálido, você vai ficar fraco. Há muitos crentes na igreja fraco, querido. Entra e sai da mesma forma. Aleluia, mas você nessa noite, Deus vai estancar esse sangramento. Deus quer que você se esforce. Deus quer que você tome uma atitude para que esse sangramento pare de uma vez. Aonde está sangrando na tua vida? Aonde está esse sangramento que Ele quer parar com isso hoje? Ele quer restituir aquilo que se perdeu. Aquela mulher perdeu tudo, querida. Ela tinha ido aos médicos, ela tinha gastado. Por isso que me faz imaginar que essa mulher tinha uma família. Porque ela gastou, com certeza. Alguém pagou um tratamento para ela, alguém fez alguma coisa, alguém levou no Sandu daquela época, alguém botou numa bicicletinha, alguém botou num burrinho, num jumentinho, vamos socorrer essa mulher, mas não teve jeito. Sabe quando que teve jeito? Quando ela perseverou, teve fé e tomou atitude. Sabe por que você está sangrando até hoje? Porque você não tomou essas chaves. Chega de sangrar. Senão você vai ficar um crente anêmico. Um crente fraco. E quando, a Bíblia fala que quando ela toca no Senhor, imediatamente lhe é estancada a hemorragia. Versículo 29. O que eu falei aqui?
Quem sangra tem? Jesus é bom, não é? Ele não deixou nem mais um minuto. Chega de sofrimento. Ele não deixou nem mais um tempo. Ele estancou aquele sangramento. Tem pessoas que entrou aqui nessa noite, que Deus conhece o teu sofrimento, que Deus sabe o que você tem passado, e Ele hoje, Ele quer estancar. Você não entendeu ainda, querido. Ele quer estancar hoje esse sangramento na tua vida. Não venha, aleluia, sem fé. Não venha, aleluia, sem perseverar. Tome uma atitude hoje. Nem que seja se arrastando. Mas venha. Nem que seja se arrastando, querido. Se for preciso, venha para a casa do Senhor. Não deixa a multidão te impedir. A multidão era uma barreira para aquela mulher. E nós temos uma multidão de problemas todos os dias, que quer nos parar. É problema no trabalho, é problema em casa, é problema financeiro. São as multidões, querido. Multidões para te fazer parar. Mas eu tenho certeza que com essa chave, ou com essas chaves, você não para mais. Você vai até o fim. E Deus, Ele pode restituir. Pode não, Ele vai restituir. Foi instantâneo ou não foi? Foi imediato ou não foi? Jesus se virou para ela. Agora, lá no início, eu falei que Jesus estava indo curar a filha de Jairo. Só que a atitude daquela mulher faz com que Jesus se vire para ela. Jesus vai se virar para você nessa noite. Talvez ele já se virou para tanta gente aqui nessa igreja. Você já viu tantas pessoas dando testemunho. Você já viu o seu vizinho. Você já viu o irmão do ministério. Você já viu tantas pessoas falando: Jesus se virou para mim. E ainda não se virou para você. Ei. Só que agora, querido, Ele se vira para você. Jesus se vira para aquela mulher. Hoje Ele se vira para você. Por isso eu tenho certeza, querido, que a maior luta que nós enfrentamos é em nós mesmos. É com nós mesmos. Ah, o diabo faz. A Bíblia já diz que ele vem para matar, roubar e destruir. Mas ele não vence um crente que persevera. Ele não pode vencer um crente que tem fé e que muito menos toma atitude. Não pode, querido. Se você falar para mim que você tem essas 3 chaves e que você está perdendo a sua guerra para o diabo, eu não acredito. Você não pode, querido. Você serve a um Deus que é mais do que vencedor, e Ele diz que você e eu também seremos mais do que vencedores. Você não foi feito nem para empatar, você foi feito para vencer. Você está entendendo isso? Perder jamais, empatar não é para crente. Crente foi feito para vencer. Ah, pastor, mas eu estou passando isso, isso e isso. Considero isso como uma perda. Não. Você acabou de ler ali. São tribulações. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. São tribulações que faz eu e você crescer na presença do Senhor. São essas tribulações que nos faz a chegar ao Senhor. Tiago 4:8. Achegai-vos a Deus e Ele chegarás a vós. Preciso me achegar, querido. Eu preciso me aproximar. A luta não pode me distanciar.
Esse sangramento não pode me paralisar, não pode me afastar, pelo contrário, tem que me aproximar, nem que eu chegue me arrastando na casa do Senhor, eu não vou sair me arrastando, eu vou sair, aleluia, com a minha vitória. Eu posso chegar cabisbaixo, mas eu vou sair olhando para o alto. Eu posso chegar chorando, mas eu vou sair sorrindo. Você está entendendo a palavra de Deus para a tua vida? Último culto, último domingo do ano. Deus não te trouxe aqui à toa. Você podia estar em casa agora acabando de comer aquele frango, aquele chester, aquele pernil que ainda tem lá. Tem rabanada aí na casa de vocês? Se tiver, me passa o endereço que eu dou uma passadinha lá. Podia estar em casa, irmãos. Mas em casa você não persevera. Perseverar é aqui. Perseverar é você se aproximar do altar. Perseverar é você se aproximar do Senhor. Porque a Bíblia vai dizer o quê? Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É aqui que tem descanso. É aqui que tem restituição para mim e para você, amém? Se coloque de pé em nome de Jesus, e através de um ato profético, querido. Essa igreja é uma igreja de ato profético. Você que sentiu no teu coração que hoje você precisa sangrar, precisa estancar esse sangramento, melhor dizendo. Aquela mulher, ela atravessou a multidão e tocou na orla do manto de Jesus. Você está vendo esse altar aqui? Isso aqui é santo, querido. Você pode tocar pela fé nesse altar, porque algo Deus vai fazer na tua vida. Mas para isso você tem que ter fé. Para isso você tem que romper a multidão, até da vergonha muitas das vezes. Eu vou fazer o que lá na frente? As pessoas vão me ver. Ei, querido, se você está precisando de um milagre, se você está precisando de uma restituição, faça isso com fé. E eu creio que você vai dar testemunho desse culto. Você vai dar testemunho para a honra e glória do Senhor. Não é pela palavra do pastor não, querido, mas pela tua perseverança, é pela tua fé e pela tua atitude. Porque eu posso pregar aqui a noite toda, se você não tiver essas chaves, você não alcança a vitória. Porque não é a minha palavra, querido, é a palavra dele, é a palavra do Senhor. E se você crê nesse ato profético, no momento desse louvor, você vai sair do teu lugar, vai colocar a mão nesse altar, e eu profetizo sobre a tua vida, que esse sangramento hoje vai estancar, que essa bênção vai chegar, que o tempo de restituição do Senhor chegou na tua vida. Oh!